Olá! Vamos para mais uma aula de língua portuguesa? Todo mundo pegando o seu livro para acompanhar. Vamos lá? E abrindo na página 46. Então, nessa página 46, nós temos aí uma imagem. E essa imagem representa a capa de um livro que certamente vocês já devem ter visto, vocês já conhecem, vocês já devem ter lido também. A gente pode identificar algumas informações na capa deste livro. Vamos lá ver quais são? Primeira informação: o título do livro, Reunião das Letras. Podemos identificar também a autora, Cátia Maria de Queiroz Almeida, a ilustradora que fez os desenhos, Alessandra Gomes, a editora Prazer de Ler, que é quem fabrica e confecciona os livros. E além dessas informações que a gente pode ler, nós temos também a imagem. A imagem representa algumas situações, algo que deve estar presente no livro, que é, aqui temos as letras e temos também aí uma menina. E a gente só vai conhecer e saber o que é que vai acontecer nessa história se a gente ler o livro. Então, a capa de um livro é muito importante, né? Tem aquele ditado que diz que a gente não deve conhecer nem julgar o livro somente pela capa, né? Que a capa às vezes engana, mas a capa ela deve ser interessante e despertar a curiosidade nas pessoas, para as pessoas poderem ler o livro, tá bom? Aí vocês vão pensando aí se essa capa é interessante para vocês, o que é que vocês conseguem imaginar, o que é que vai acontecer nessa história somente olhando pela capa. Tudo bem? Agora, a gente vai passar para a página 49, que nós vamos dar início ao nosso conteúdo de hoje. Que está ali, ó, notações léxicas. Então, as notações léxicas, também chamadas, que são chamadas de sinais gráficos, são muito importantes quando nós escrevemos as palavras. Na página 49, nós temos aí algumas palavras e nós vamos fazer a leitura juntos. Vamos lá? Bambolê, mímica, mágica, pega-pega, estátua, peão, pular elástico, trava-línguas, dominó. Então, nós temos aí essas palavrinhas. E todas essas palavrinhas, como vocês podem perceber, elas recebem sinais. Esses sinais são auxiliares da escrita e são chamados de notações léxicas. Vamos conhecer mais algumas? Acento agudo, acento circunflexo, tio, cedilha, acento grave e hífen. São algumas notações léxicas que auxiliam na escrita das palavras. Tudo bem? Tá muito associado aí, gente, ao primeiro assunto da gente, que foi o quê? Fonemas e letras, né? Que é o som e a escrita das palavras. Então, tá muito associado. Então, às vezes, a escrita precisa desses sinais para representar o som que é produzido ao falarmos a palavra, tá bom? Vamos dar início. Então, a primeira coisa que deve ocorrer é a gente ficar o quê? Atento, prestar bem atenção para aprender direitinho. O primeiro sinal gráfico ou notação léxica que a gente vai estudar é o tio. Tio, que não é irmão da sua mãe, nem é irmão do seu pai.
É o tio sinal gráfico, que nós escrevemos com a letrinha L. Esse sinal gráfico, ele vai ser usado para indicar o som nasal. É o som que sai pelo nariz. Então, no caso, nós temos aí essas palavrinhas. Nós vamos ler juntos. Vamos lá? Maçã, irã, órgão. Observa o som que é produzido. Tem um som que sai pela boca e sai pelo nariz também. E quem é responsável por isso é o tio. Esse tio vai ser colocado nas vogais A, E e O. Então, nas vogais I e U, nós não usamos o tio. Continuando, nós temos aí o beija-flor. Beija-flor também tem um sinal gráfico que é utilizado nessa palavra. Vamos conhecer, que é o hífen. Olha lá, beija-flor, amor perfeito, dar-lhe, amar-te-ia. No caso, essas palavras também nessa autoeducação pré-escolar. Essas palavras utilizam o hífen. Cada uma dessas palavras, esse hífen está sendo empregado com uma função. Está lá em beija-flor, amor perfeito, no caso, são substantivos compostos. Esses substantivos compostos é porque eles são formados por mais de uma palavra, né? Beija-flor é nome de um pássaro, então eu uso beija e flor para formar a palavra beija-flor. E essa palavrinha é separada pelo hífen, que é esse tracinho aí. Dar-lhe e amar-te-ia, né? Esse hífen está sendo utilizado para separar o verbo do pronome. Então, dar é um verbo, lhe é um pronome. Então, está usando o hífen para fazer essa separação. A autoeducação em pré-escolar está utilizando o hífen para separar o prefixo auto e pré. Tá vendo da palavra educação e da palavra escolar. Além dessas funções, o hífen também é utilizado para separar sílabas. Lembra aí, quando a gente faz a separação, a gente usa, né? O hífen. A gente usa também quando estamos escrevendo algum texto e que a palavra não cabe toda na linha. Então, a gente usa o hífen para poder escrever o restante da palavra na outra linha. Tudo bem? Vamos ver mais um, que é o acento agudo. O acento agudo é esse tracinho aí que é colocado nas vogais. Todas as vogais podem receber o acento agudo. Então, qual é a função do acento agudo? Ele vai indicar a sílaba tônica nas palavras e também vai dar um som aberto. Então, pó e ré só tem uma sílaba. Eles vão ser chamados de monossílabos tônicos porque eles têm acento agudo. Então, eles são pronunciados com força e com som aberto. Sofá, som aberto. Picolé, lápis, ó, é um som aberto. E ele vai indicar a sílaba tônica. A sílaba tônica é a sílaba mais forte de cada palavra. Em cada palavra sempre tem uma sílaba que você pronuncia com mais intensidade, que nós chamamos de sílaba tônica. E quando tem um acento agudo na palavra, onde estiver o acento agudo, ali vai ser a sílaba tônica. Além do acento agudo, nós temos também o acento circunflexo, que vai ter a mesma função do acento agudo, que é indicar também a sílaba tônica. Onde estiver o acento circunflexo na palavra, ali está a sílaba tônica, a sílaba mais forte. A diferença que tem do acento agudo para o acento circunflexo é que o acento circunflexo vai indicar o som fechado. E esse acento
vai ser utilizado somente nas vogais A, O e E, tá bom? Só nessas três. Então, ali, vamos ler junto com a pró. Astrônomo, som fechado. 3, som fechado. Metrô, som fechado. Tênis, som fechado. Entendeu? Então, a diferença é essa. O acento agudo, som aberto. O acento circunflexo, som fechado. Continuando, vamos conhecer o sinal gráfico cedilha. Cedilha vai indicar o som do si. Então, quando o C tiver som de si, tem que usar cedilha. Mas, prestar atenção, que é quando vier acompanhado das vogais A, O e U. Quando vier acompanhado dessas vogais, aí sim você pode usar o cedilha. Se não for essas vogais, você não vai usar, não pode usar o cedilha. Entendeu? Então, ali, pança vem antes do A. Então, usa aí porque está com som de si. Muçulmano vem antes do U. Você usa cedilha porque vem antes do U. Moço, usa cedilha porque vem antes do O. E todos esses 6 aí tem som de si, tá bom? Então, antes da vogal I e da vogal E, você não pode usar cedilha. E início de palavras também você não pode usar cedilha. E você vai usar cedilha quando tiver o som do si, tá bom? E vier antes dessas 3 vogais aí. Agora vamos conhecer mais um, que é o acento grave. O acento grave, ele é parecido com o acento agudo, só que a posição dele é contrária do acento agudo. E a função também é diferente. Por quê? O acento grave você vai colocar somente na vogal A, né? Quando vier sozinha, A, ou quando vier naquele pronome ali demonstrativo, aquele, ou aquela, aquilo, aqueles, entendeu? Você usa também o acento grave. Só que você só vai usar o acento grave quando tiver a fusão de 2 A, o A preposição e o A artigo. A gente não vai aprofundar muito porque esse é assunto ainda que vocês vão ver. Mas vocês têm que saber o nome desse sinal, que é o acento grave, contrário do acento agudo, a posição. Ó, o acento grave é nessa posição e o acento agudo é na outra posição contrária, tá bom? E aí nós finalizamos, né, esses sinais gráficos. E temos aí atividade nas páginas 47, 48 e 51. Santa paz de Deus, beijos e até a próxima.